Bom dia, guten Morgen, alles gut, alles blau em Blumenau, Carlos Neyer aqui. Então vocês viram aqui quando iniciou esse vídeo, né, o que ocorreu após o fim da Primeira Guerra, após o fim da Segunda Guerra Mundial, desculpe. Né? Terminou a Segunda Grande Guerra Mundial. A Alemanha foi dividida em 4 setores, né? E vocês viram ali a foto de como ficou Berlim após ter terminado a guerra, completamente arrasada. Não sobrou nada. Tá? Hitler, o ditador, o assassino, genocida, cruel, ó, pum, se suicidou. Covarde, né? Credo. Mas enfim, vocês observaram que na parte ali do início do filme mostrou alguns alemães, né? Os alemães agora estão em pleno desenvolvimento, prosperidade e tal. Mas se vocês observarem bem, vocês vão ver que alemães que foram mostrados na película, no início desse vídeo, eram o quê? Mulheres e crianças. As outras cenas se beijando com soldados eram dos que ganharam a guerra. Eram americanos, franceses, russos, que estavam ali no pós-guerra, vivendo na Alemanha, e que vieram a se casar. Muitos se casaram na Alemanha com as viúvas dos soldados alemães, porque praticamente não sobrou jovens, pessoas adultas, só sobraram crianças, pré-adolescentes e idosos na Alemanha. Mas sobreviveu uma coisa muito importante para os alemães: a cultura do trabalho, do esforço, do levantar de madrugada e a luta, né? Então, até mesmo aqueles soldados da França, da Rússia, dos Estados Unidos, tenho certeza absoluta que se viram assombrados, porque no momento que desposaram as alemãs viúvas, começaram a notar que essas alemãs trabalhavam loucamente. E até as crianças, os pré-adolescentes que sobreviveram, e até os velhos, sempre trabalhando demais, além daquilo que... Entenderam? E aí o que aconteceu? Essas viúvas dos soldados alemães que foram a óbito, esses pré-adolescentes, esses idosos, incentivaram, inclusive com esses soldados de vários países que ganharam a guerra e que resolveram morar na Alemanha ali, incentivaram essas famílias alemãs sucateadas, arrasadas, que conseguiram sobreviver no pós-guerra, incentivaram esses soldados que ficaram a trabalharem muito. Então não é só se casar e viver numa vida bem boa e confortável. Não, foi todo mundo trabalhar e reconstruir a Alemanha, né? Então houve assim um esforço gigantesco em reconstrução, uma união, né? Principalmente mais tarde no lado ocidental da Alemanha, porque o lado oriental, infelizmente, mais tarde completamente tomado pela União Soviética e pelos ditadores soviéticos, né, impuseram aos alemães do lado oriental impedimentos para que eles não crescessem, até temendo que de repente se permitisse que eles evoluíssem tecnologicamente, de infraestrutura, até viessem mais tarde, quem sabe, a se revoltarem
contra a União Soviética, que estava ali dominando o lado oriental da Alemanha, né? Então eles não deixavam o povo alemão estudar, né? Aqueles que sobreviveram. Não houve investimento em tecnologia, nem em educação, nem em ciência, né? Exatamente o que o nosso amado Bolsonaro faz, né? Ele cortou tudo, cortou os investimentos em educação, cortou os investimentos em proteção ambiental. O Bolsonaro arrasou o nosso país a nível de evolução tecnológica e tudo mais, né? Porque o Bolsonaro representa elites, e essas elites que estão no poder no Brasil hoje, elas precisam continuar no poder e passarem suas fortunas para os seus filhos, que irão administrar essas fortunas e continuar controlando no cabresto, no freio de cavalo, o povo brasileiro, né? Então Bolsonaro serve essas elites. Essas elites precisam de um Bolsonaro maluco da vida, genocida, contra a ciência, contra a educação, né, contra as nossas matas, contra os nossos rios, contra os nossos indígenas, contra os negros, contra a democracia, contra as instituições. Então, Bolsonaro é muito útil para a elite que está no poder, né? Porque mantém essa elite no poder e garante às futuras gerações que virão dessa elite que seus filhos e netos continuem como poderosos e donos, né? Porque só vai poder estudar mesmo, pelo menos aqui no Brasil, se tu estiver em escolas particulares, escolas militares, e essas pessoas que serão os líderes desse país. E educação para o pobre, universidade para o pobre, ciência, tecnologia, vacina, saúde pública para o pobre, significa tu permitir que o pobre cresça também, né? Significa tu dar ao pobre as ferramentas para ele chegar até um dia no poder, como por exemplo o Lula fez, Brizola, por exemplo, né? Brizola era engraxate. Ele foi à luta, estudou e virou até governador do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro. E assim, se a pessoa tiver a chance de estudar, né? E se o país concentrar suas riquezas em infraestrutura, em educação e ciência, o país cresce, como aconteceu com a Alemanha. E os nossos políticos, eles, quando chegam no poder, seja lá quem for, acaba de uma maneira ou outra apoiando os lobbies de quem tem dinheiro, de quem está no poder e de quem quer se manter no poder e garantir a manutenção ao poder dos seus filhos e netos no futuro, né? Então é mais ou menos por aí. Então a coisa é muito profunda e arraigada. É arraigada, assim. É como se fosse assim, um sanguessuga grudado, sugando sangue. E o sangue de quem? Do pobre. O sangue de quem? De quem paga imposto. Então, no Brasil, quem paga mais impostos são os pobres. Os ricos não. Os ricos é cheio de isenção de tudo que é jeito, tudo que tu pode imaginar. Quanto mais rico tu for, mais isenção de impostos tu tem no Brasil, né? Tá entendendo? Mas pro pobre não tem isenção de imposto, não. Pro pobre todo dia novos impostos e novos impostos. Então, na minha opinião, o que é necessário para realmente o Brasil dar aquela impulso, aquela catapulcada, né, em direção ao progresso, é a união de todos nós. Por exemplo, alguém que tenha força de reunir todos e vamos juntar todos os partidos políticos num governo só, né? Então, temos esses malucos assim militares que adoram o poder,
põe eles lá no Ministério da Defesa, né? Tem tipo Marina Silva, que gosta do meio ambiente, põe ela no Ministério do Meio Ambiente. Tem o Lula, né? Vai ser presidente, vice-presidente, ou Ministério do Trabalho, ministro do Trabalho, ou ministro do Desenvolvimento e da Infraestrutura, né? Então, o que falta é isso, união de todos nós. Ciro Gomes, dá um ministério para ele. Janone, dá outro ministério para ele. Enfim, todos unidos pelo bem do Brasil, e não pelo bem de si mesmos, nem pelo bem dos seus partidos, mas pelo bem do Brasil, focados em desenvolvimento, como fez a Alemanha no pós-guerra. E outros tantos países que no final da Segunda Guerra, apesar de arrasados, se levantaram. E hoje são grandes potências super desenvolvidas. Enquanto nós, brasileiros, ficamos no subdesenvolvimento eterno. Não temos como sair disso, porque queremos brigar, queremos 20, 30, 40, 50, se puder, 1.500 partidos políticos dentro do nosso país, né? Para que todo mundo possa viver brigando. Então, falta assim uma reforma eleitoral, uma reforma tributária. Impostos têm que ser cobrados de quem tem, não de quem não tem. Quem não tem não pode pagar imposto. Não. E por aí vai. Então o que falta é isso, união, união de todos. O dia que tivermos realmente um político com essa capacidade de reunir todas as nossas forças políticas e todas as formas de pensamento num governo só, aí seremos grandes. Aí cresceremos assim, ó, de uma maneira impossível de controlar. Talvez o Brasil até vire a maior superpotência do planeta, porque as nossas riquezas são imensas e a nossa população é gigantesca. Então, nós temos condições, pelo tamanho do nosso país, de um dia chegar a 1 bilhão, 2 bilhões de pessoas no território, nascidas no Brasil, né? Brasileiros. Nós temos condições de ser a pátria do Evangelho, como dizia Chico Xavier. Porque aqui é que nem um coração de mãe. Toda e qualquer religião é permitida. Toda e qualquer orientação sexual é permitida. Toda e qualquer manifestação do pensamento é permitido, desde que minha liberdade de expressão e minha liberdade de pensamento não promova a maldade, a destruição e o ódio. No momento que eu fizer isso, usando essa ferramenta, esse meu direito constitucional de liberdade de expressão para promover ódio, para promover desavença e desunião, eu estarei indo contra o progresso do meu país e contra o meu progresso evolutivo e espiritual. É mais ou menos por aí. É assim que eu penso. Vou deixar com vocês de novo as cenas que foram passadas aqui no início do vídeo, para vocês assistirem, né, essa primeira grande divisão da Alemanha, que foi dividido primeiramente em 4 e depois em 2. E mesmo assim o lado ocidental evoluiu. Até que anos depois caiu o muro lá. E aí a evolução e a tecnologia atingiu toda a Alemanha. E hoje a Alemanha é o que é, né? Sofrida, cheia de experiência e um gigante de tecnologia. O que nós brasileiros também podemos alcançar tranquilamente. Basta termos amor no coração, compreensão e nos unirmos, todos os partidos, esquerda com a direita, com o centro,
radicais, extremistas, todos, socialistas, comunistas, democratas, pelo menos por uns 8 anos, esquecer aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acredita e nossas ideologias, e pensar em apenas infraestrutura, tecnologia, educação, saúde e segurança pública. Mais nada. Pronto. Em 8 anos, o Brasil daria um salto gigantesco e evoluiria de tal maneira que as outras nações jamais iriam poder frear o avanço do nosso país. É por aí. E eu não sou candidato a nada, tá, gente? Sou só o Carlos Neyer, com 55 anos, que daqui a pouco vai para a cova e outros virão. Enfim, paz e luz. Dankeschön, auf Wiedersehen!